vambora. Vou pegar aqui a notícia então, galera, que fala sobre por onde vai passar a transformação digital dos negócios em 2022. Vou ler um trechinho aqui da matéria, mas ele tem alguns pontos, tem 10 pontos na verdade. Eu vou ler eles depois rapidamente, para que vocês que estão assistindo aí, que não entendam cada um desses pontos que eu vou falar aqui, entendam resumidamente um pouco sobre cada área, certo? Então vamos lá. Nos últimos 2 anos, as empresas reforçaram a apostar na digitalização para contornar o impacto da pandemia nos negócios. O relatório de tendências Deep Digital Business 2022, elaborado pela como é que se fala? LLYC, identifica 10 dos principais aspectos que marcaram a transformação digital de empresas e instituições este ano. Então, galera, a gente vai abordar esses 10 aspectos aqui detalhadamente aqui. Lembrando que o Rica aí ele é mais profissional da área de publicidade, né? Então ele manja mais tecnologia voltada para marketing, entre outras tecnologias aí. O Rica, né? E o Ricardo, ele é um profissional de TI, de tecnologia da informação aí, voltado mais para a área mais técnica, mais ali para sistema e inteligência artificial, entre outros. Então a gente aqui vai abordar esses 2 temas e temos os 2 profissionais exatamente para essas áreas, tá? Perfeito. Vamos começar aqui então com inteligência artificial, o famoso IA, para as boas relações, né? Isso aqui só vai explicar um pouquinho aqui sobre o que é isso, mas todo mundo já sabe o que é IA, né? Então vamos lá. Tecnologias com processamento de linguagem natural, o reconhecimento de imagens ou áudio, combinadas com a visualização de dados, permitem atualmente estruturar, analisar e visualizar insights e motivações dos vários stakeholders. Isso é a inteligência artificial para as boas práticas, boas relações. Democratização de dados. As organizações que passarão a ter o mantra de que a melhor forma de fazer a melhor forma de fazer o seu trabalho é fazer uso da informação que é gerada pelas equipes de inteligência. Então isso aqui é o segundo ponto, a democratização dos dados. O terceiro aspecto, no caso, é no cookies, no party. Estão a emergir outros modelos de informação sem recursos a cookies, formas mais transparentes e limpas. Assim, as marcas apostam cada vez mais na construção de uma first party, né? Data que permite conhecer melhor as suas audiências. Então esse aqui é o terceiro aspecto das tendências que estão para vir aí. A quarta a gente não vai abordar muito a descrição aqui, porque todo mundo já conhece aqui no nosso canal, que seria o metaverso, né? A imersão do futuro. Então a gente já abordou muito esse assunto aqui, eu vou dar uma pulada no resumo dele, porque todo mundo já sabe, né? O quinto aspecto é da era digital à era quântica. Como assim quântica, né? Então vamos lá. A computação quântica possibilitará processar um volume enorme de informações informações a uma velocidade exponencial e serão sistemas complexos e especializados que passarão a estar presentes em contextos científicos, tecnológicos e até corporativos. Então essa era quântica aqui vai exigir um computador bem avançado aí para a galera poder processar os dados, né? O sexto aspecto, públicos e fluidos. Estamos a deixar de segmentar a audiência por idade ou gênero para passar a analisá-la de acordo com o comportamento e a comunidade a que pertence naquele momento. Uma caracterização fluida em experimentação constante. Isso aqui na minha opinião, o famoso bolha, né? É a bolha do momento. Sétimo aspecto, as arquiteturas multi-cloud. Atualmente, o serviço cloud é muito mais que o armazenamento de informação. É um dos principais aliados das equipes tecnológicas para quebrar barreiras à capacidade de inteligência das empresas. Ou seja, muitas empresas, muitas pessoas, startups usam o cloud como um armazenamento de dados, essas coisas, mas essa era de 2022, essas tendências vão mudar isso e vão começar a trazer, na minha opinião, mais, serviços em cloud, né? Que a gente já tem aí, como, Netflix, eu acho que é um deles, se eu não me engano. Vai falando besteira. O oitavo aspecto,
o momento do marketing inclusivo. Numa sociedade onde a diversidade parece não ter lugar, o marketing inclusivo surge para pensar em todas as pessoas e não apenas na maioria. E no todo que a diversidade está incluída. É aquela coisa, né? Então a gente vai ter cada vez mais marcas aí fazendo propaganda. Isso o Rica depois pode aprofundar mais, né? Relacionado àquela sociedade mais para ser mais inclusiva, né? O público, né? Para atender mais as pessoas. E o nosso penúltimo aqui, o nono aspecto, a tecnologia no e para o talento. Transformar o talento tecnológico dentro das empresas não é só é mais vantajoso, como também é mais saudável para a cultura corporativa de uma empresa. A IA permitirá personalizar a formação adaptada a cada colaborador. Então a gente teremos aí uma tecnologia dentro das empresas aí, com inteligência artificial, onde vai descobrir os talentos de cada pessoa aí. Como vocês que devem estar assistindo não sabem, tem muitas pessoas que tem um certo tipo de talento e você não conhece, né? Sei lá, um cara às vezes é um músico e, né? Às vezes ele fornecendo algum tipo de dados para a empresa, alguma coisa assim, ou a IA pode acabar pesquisando a rede social do cara e descobrir que o cara, o hobby dele é fazer música e acaba descobrindo esse tipo de talento naquela pessoa, né? Creio eu, né? Vamos lá. E nosso último aspecto, o Deep Digital Leadership. A verdadeira transformação digital não é apenas ao nível das ferramentas e tecnologias. Envolve mudanças culturais e estratégicas profundas. A transformação digital exige líderes digitais que pensam, agem e reagem de forma diferente. Então, galera, vamos aqui comentar aqui essa notícia que é muito interessante, que fala muito aí os aspectos das tendências de 2022. Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham aí, começando pelo Rica, que eu sei que o Ricardo depois vai ter muito assunto aí. Bom, eu vou passar aqui de uma forma um pouco mais generalizada, até porque a gente falou sobre vários pontos aqui, né? Falando de inteligência artificial, sobre as tendências de tecnologia para o universo de comunicação, de marketing, a questão de o processamento, o nível de processamento que isso vai precisar ter, então como isso vai se comportar e como isso vai se refletir na nossa vida, né? Como as pessoas vão ser reconhecidas de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado a entender, que a inteligência artificial vai olhar para tudo isso e vai nos ajudar no nosso dia a dia. Então, só para dar um parecer aqui do que eu penso sobre isso, muito está sobre as experiências e a questão cultural das pessoas. Então, para mim, transformação digital está dentro desse contexto. Você precisa, culturalmente, mudar a sua chavinha de que as coisas vão começar a deixar de ser do jeito que você conhece para ter uma nova forma, um novo jeito de fazer as coisas. E aí a tecnologia vai acompanhar isso e vai trazer essas oportunidades para a gente. Quando a gente fala sobre, ao meu ver, quando a gente fala sobre inteligência artificial, nesse contexto, é para nos ajudar a fazer coisas muito mais rápidas do que a gente faria. O número de cálculos, o número de possibilidades, trazer uma nova experiência baseada em diferentes formas para cada pessoa. Então, muito vai nos auxiliar nesse sentido. Então, eu vejo que, para tudo isso, a gente tem um propósito de ter experiências imersivas, de ter possibilidades de transformar aquilo que a gente já existe hoje em algo ainda mais prazeroso, ainda mais diferente daquilo que a gente já conhece. Então, a gente tem um universo de possibilidades para construir dentro desse cenário, onde a transformação digital nos possibilita a entender esse cenário e falar, caramba, agora a gente está fazendo coisas diferentes, a gente está tendo experiências diferentes. Então, o metaverso está chegando para nos ajudar a entender melhor esse sentido e a gente começar a construir coisas lá dentro nesse sentido de transformação. E para mim, isso tudo vai se tornar ainda mais possível exatamente quando os computadores tiverem um potencial ainda maior de processamento. Então, já se dizem que para que a gente não tenha mais aquela sensação de tontura quando a gente está usando um óculos VR, por exemplo, é que o nosso cérebro dá uma bugada quando a gente está andando dentro do metaverso com óculos e, na verdade, o seu corpo está parado.
Então, imagina como é que é isso no seu cérebro, de entender que você está andando, só que na verdade o seu corpo está parado. E aí daí isso começa a te dar tontura, começa a dar dor de cabeça, porque o seu cérebro fala, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. E ele fica o tempo todo tentando reajustar isso aí na sua cabeça e você não... É um processamento da sua cabeça que fica louco. Então, o que acontece? Já existem estudos que, para que a realidade que a gente tem, a percepção real mesmo, a gente não ter esse tipo de coisa, é que os computadores vão precisar evoluir em 10... qual foi a notícia? Que 10 vezes o processamento que a gente tem hoje. 10 vezes é muita coisa quando a gente fala do que a gente já chegou. Então, é um absurdo o nível do processamento que vai precisar ser feito de cálculos de possibilidades dentro de uma condição onde você estiver. Então, eu vou fazer determinada coisa, aquela situação vai precisar existir vários cálculos que vão ter que acontecer ao mesmo tempo, questões de milésimos de segundos ali, para te trazer uma realidade que você está prevendo que aconteça ou então vai ser surpreendido. Então, imagine como os computadores vão precisar ser evoluídos para trazer essa realidade ainda mais. Só que, assim, para mim, o futuro é esse. O futuro é a transformação que a gente vai de aceitar e entender esse processo de construção de tecnologia que está acontecendo para que a gente comece a se transformar e comece a participar de tudo isso de uma forma incrível. E aí, é o que o Rafa estava comentando, sobre bolhas, né? A gente hoje vive numa bolha, a gente está discutindo sobre assuntos sobre transformação digital aqui, só que isso é uma bolha, tem muita gente que não consegue entender do que a gente está falando. Meu, vocês estão loucos, eu não sei nem do que vocês estão dizendo. Esse assunto, para mim, está muito distante. Então, acho que vale pensar nisso, porque a questão cultural vai muito dos momentos em que a gente vai ter que mudar na nossa cabeça. O Rafa comentou agora no começo sobre uma matéria que a gente não colocou na nossa pauta aqui, eu acabei de lembrar de uma, que saiu muito recentemente, é uma questão cultural de transformação digital. O governo, agora do Brasil, vai implantar agora para esse ano, 2022, até 2023, que todo mundo não vai ter mais RG e CPF. Vai ser um documento único, digital e diferente. Então, imagine a cabeça das pessoas que elas não vão mais passar CPF e RG quando vão fazer algum cadastro, vão fazer alguma coisa. Vai ser um número único de identidade das suas informações. E olha só que loucura! Você já vai ter todo o seu histórico médico dentro desse sistema. Imagina você, através do seu código, que vai ser esse código, o seu código único, né, que a gente vai ter, a gente vai poder reconhecer e saber todas as doenças que a gente já teve, tudo que a gente já passou, quais foram os exames que a gente fez, quanto tempo que a gente ficou, como é que está a nossa saúde. Imaginem isso. Imagina como é que vai ser essa transformação digital de entender onde a gente pode reconhecer esses pontos. E aí imaginem os planos de saúde cobrando valores diferenciados porque você tem algum problema específico, porque ele já consegue reconhecer quais são os problemas que você já passou, que você já enfrentou, que você já fez exames. Então, é uma questão de transformação digital, tá aqui na cabeça, é cultural, a gente vai precisar entender que as coisas vão mudar e estão mudando para melhor, para que a gente evolua ainda mais nesse sentido. E a forma como vai ser processado esses dados também, né? Por isso que entra essa questão do negócio meio que quântico ali. Essa palavra é muito engraçada, né, a gente pronunciar. Mas computador quântico vai servir mais ou menos para isso, né? Processar esse tipo de dados que, vai precisar de muito poder de processamento. E não só o computador, mas também os serviços aí na nuvem, né? Que não são mais somente armazenar, mas também para fazer esse tipo de serviço. Agora você, Ricardo, vai lá, manda bala aí. Então, vamos começar pela inteligência artificial, né? Bom, tem muita gente, né, pelo menos aí no mundo, que fica um pé atrás ainda por causa da inteligência artificial, né? Dependendo para o que ela for programada, treinada, tem que se preocupar mesmo. Mas, atualmente, pelo menos nos dias de hoje, eu vejo esse tipo de tecnologia mais como um braço, uma ferramenta para poder a gente poder ganhar mais velocidade, performar mais, tal. Um exemplo que eu tenho é hoje eu programo por linhas, né, de programação. Tem que fazer linha a linha, regra, tal. Hoje, né, acho que há pouco tempo lançou até já um plugin, né, do VS Code, que é o, como chama, Copilot,
que ele, quando você está escrevendo ali o código, ele já vai mostrar, você quer já joga um bloco para você, né? De código que ele acha que você está querendo escrever. Então, imagina assim, em vez de eu perder tempo escrevendo 5, 6, 10 palavras ali, eu já jogo um bloco. Bum! Pô, tá feito ali, vou pro próximo bloco. Hoje a gente tá falando de blocos, né, já, né? Querendo pular para programação com blocos para ganhar velocidade. E amanhã são telas, né? Telas assim, né? Quer dizer, páginas e páginas. Ou ela já prevendo, né, a programação aí para, né, ela mesmo desenvolver. Na verdade, até tem já alguns modelos que já fazem isso, né? Acho que é o GPT-3, acho que tá tendo agora o GPT-4 aí, e o pessoal estava até preocupado, vamos perder o emprego, mas não é assim também, né? Ainda isso é uma tecnologia ainda em ascensão, assim, tá crescendo ainda, o pessoal está estudando, né? São só ferramentas, né, para auxiliar. E eu acho importante usar isso, né, a favor, e não ficar com resistência, não vou usar, sou mais da antiga. Eu acho importante você aprender o conceitual, mas também é importante, depois que você tem o conhecimento, você usar a favor para você ganhar velocidade, porque senão você vai viver sempre a passo de tartaruga, né? Então é bom mudar isso. Esse é um ponto, né? E a gente tem agora, né, tem vários tipos de tecnologias que ajudam a gente a criar modelos de inteligência artificial, né, convolucional, recorrente. Tem o GANs aí para poder fazer uma deepfake, né, fazer aqueles rostos, né, sobrepostos, né, e uma série de coisas. Que mais nós temos? Copilot, ferramentas, tal, da era quântica, né? É muito importante, eu acho que é muito importante, sim, que quando entrar essa tecnologia, né, da computação quântica, e não o coach quântico, né, falando aqui, a gente vai ganhar muito mais vazão, assim, uma velocidade tremenda, né? A diferença acho que vai ser brutal. Brutal. É que nem você comparar a internet que a gente tinha 1 ano atrás, ou 2, 3 anos atrás, com agora essa da 5G. Acho que vai ser até mais, né? E aí imagina uma inteligência artificial rodando num computador quântico, que a gente não vai ter mais que ficar fazendo tantos upgrades, acho que assim, nas máquinas da gente, né? Por causa desse processamento tão evoluído, né? Então, eu acho que não que ele vai desacelerar, mas eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande, né, com essas tecnologias, e muita coisa nova vai aparecer em consequência disso. Com o uso de inteligência artificial, isso acho que vai crescer absurdamente. Eu não tenho ideia ainda em relação a, por exemplo, treinamento de máquina. Será que uma computação, processamento quântico é mais rápido que uma GPU? Eu não sei, né? E é uma coisa legal para se pensar. Se for ótimo, vai ser uma coisa fantástica, porque hoje você precisa de uma GPU caríssima. Não que um computador quântico não seja caro, mas vai que com essa evolução a gente ganhe mais poder para processamento, para inteligência artificial, para treinamento de máquina, né? E novas tecnologias e ferramentas vão aparecer. Esse foi o que eu tinha para falar sobre a parte de computação quântica. Uma coisa esbarra na outra, impacta na outra, e uma começa a empurrar a outra, né, para progredir mais e mais. Isso é normal. A outra coisa que eu queria falar também é sobre aquela da arquitetura multi-cloud. Tá? A arquitetura multi-cloud, pessoal, é o seguinte: é quando você usa mais do que uma entre aspas, né, provedora, né, plataforma de cloud. Por exemplo, a gente tem a Azure, tem a IBM, tem a da Google, tem a AWS, que é a que o pessoal mais usa, né? Então, tem essas aí, são as principais e as mais usadas no planeta. Pelo menos as que eu lembro de cabeça aqui, tá? Inclusive, você já usou todas elas, né? Deixar esse ponto aí. Já usei todas elas, já. Então é uma coisa que você sabe o que tá falando. Comecei pela Azure, né? Mas... e aí, o que acontece, né? O pessoal começa a usar N tipos de plataforma aí dessas que eu citei, né? Uma dessas que eu citei, e começa a mergear, né? Usar de uma, de outra. Por quê? O pessoal está usando muito containerização, né? Que é lá o Kubernetes, o Docker, o Swarm. Então, são termos muito técnicos, tá? Mas o que eu quero dizer? Você tem N plataformas de nuvem, conforme esses exemplos que eu passei,
e você não depende somente de uma. Você tem 1, 2, 3, 4, né? Você usa tecnologia lá, containerizada, com APIs, microserviços, entendeu? Nesses caras aí, com bancos descentralizados, como a gente tem aí, banco de gráfico, banco de grupo de coluna, tem vários, né? Tem de documento, enfim, são vários tipos de bancos de dados descentralizados. É diferente de um banco centralizado, SQL, Oracle e outras aí que tem pelo mercado. Então é isso que é lá, isso que é arquitetura multi-cloud, tá? Quando você usa mais de uma, e provavelmente o pessoal usa esse recurso para poder fazer esse tipo de coisa. Porque fica bem abstrato, né? Ele depende mais da infra para poder criar lá um projeto, um sistema, e até ele consegue pegar de uma e jogar para outra, porque infra é infra, então não tem problema. E a plataforma do Kubernetes, do Docker, é sempre a mesma coisa, né? Tecnologias, que mais você falou? Tecnologias, talentos. Então, essa parte que você falou da tecnologias para identificação de talentos, isso aqui vai ser baseado, né, tá na cara que vai ser inteligência artificial, né? Conforme você já é avaliado hoje pelo seu gestor, pelo seu chefe, supervisor, gerente, assim por diante. Mas isso é feito de forma manual, no olho, assim, né? Por olho mesmo. E presencial. E o ser humano ele tem um ponto que ele pode esquecer, né? Amanhã ele esquece uma coisa ou outra, ele não leva o contexto geral, às vezes, assim, ao pé da letra, que ele acaba esquecendo, né? E tem outro problema também do ser humano, né? Ele tem o viés, né? Sempre tem o viés ali, relacionamento, tá? Já a máquina não tem isso, não quer nem saber. Ele passa o caminhão por cima, que é certo, que é errado. Então não tem jeito. E aí, com isso daí, imagina, né? Você consegue identificar, avaliar a pessoa e saber, como é que tá a performance desse cara? Tá performando? Tá bacana? Não tá? Tá ruim? Aí, às vezes, ele pode identificar, o cara é melhor trabalhando com isso aqui. É até bom pro gestor, porque aí ele já coloca o cara as pessoas nas atividades que elas performam mais e ganha tempo com isso, tem economia com isso, porque demora menos, né, o tempo de uso daquele recurso também, daquela pessoa, vai ser mais eficiente, vai ser menor. Então a empresa ganha, quem está fazendo ganha, e provavelmente quem faz bem é porque gosta, também vai sair ganhando. Boa. Vamos colocar aqui então o melhor dos mundos, vai. Como é que seria o melhor dos mundos sobre essa notícia? Suponhamos que até o final de 2022, sem ter uma imaginação fértil, vai tentar imaginar. A gente pode tentar pegar alguns pontos aqui e juntar em alguns casos, por exemplo. Suponhamos que tudo isso aqui aconteça esse ano. Aí será que o que pode acontecer assim? A gente pode ter vagas sendo como é que se diz, preenchidas por inteligência artificial, será? Será que uma IA pode pegar, bater o seu currículo lá no LinkedIn e ver a sua competência e falar, mano, mais ou menos eu acho que ele já faz isso um pouco, o LinkedIn, mas eu acho que não tão profundo, até porque existe aquele Headhunter, como é que é? Caçador de talentos no LinkedIn, Headhunter, né? Ele busca mais a fundo, já é uma profissão isso, tá? Pra quem tá assistindo a gente aí, já é uma profissão isso. E tem muitos headhunters que caçam talentos para empresas, né? Eles são pagos pelas empresas para poder procurar um talento que é o cara exato para aquela vaga. Então, será que, a gente pode ter uma inteligência artificial autossuficiente e consiga ser implementada na plataforma do LinkedIn ou alguma outra plataforma aí que possa surgir e acabar pegando essa tarefa, né? E aí exatamente mostrando para as empresas a competência. E o bom disso também é que esse tipo de tecnologia, como o Rica falou aí, a gente tem que começar a abraçar um pouco mais, ter uma mente mais aberta. Esse tipo de tecnologia pode acabar pegando um pouco desse outro aspecto, né, que é a inclusão. Então, a máquina, ou a IA, não vai ver se a pessoa é de cor ou é de sexo, diferentes. Ela vai ver a competência da pessoa. Então, o que pode acontecer? Pode ser que, às vezes, você ache mais diversidade nas empresas. Obviamente, porque a pessoa está apta para aquele trabalho, né? Então, a inteligência artificial dentro de uma plataforma como pesquisa para profissão ou talento pode acabar abrangendo essa área também de
de inclusão, né? E o que mais que eu posso pegar aqui? Se tratando de bolha aqui, né, que eu tinha comentado, sobre públicos fluidos, mano, um aspecto muito interessante, porque a gente não vai ter mais esse negócio do YouTube. Você quer filtrar pelo quê? Tipo, pelo quê? De idade. Filtra lá o público. Você tem que colocar 50 mil coisas lá para que você... vai fazer uma publicidade no Google Ads lá, que seja. Você tem que colocar exatamente o seu perfil da pessoa que você quer. E se você simplesmente pegar e falar, mano, eu quero, sei lá, pessoas aí, eu quero pessoas que estão falando sobre esse assunto. Você só coloca o termo do assunto, vai. Não sei se isso já existe, acho que o Rica pode me falar se existe ou não. Você coloca o termo do assunto, sei lá, vai entrar política agora, até o final do ano. Você coloca lá, eleições 2022. Eleições 2022, sei lá, presidente X, presidente Y. Aí você coloca, eu quero patrocinar qualquer coisa, qualquer tipo de pessoas que estão falando sobre presidente X. E aí vai lá e coloca o seu dinheiro naquilo lá. E aí automaticamente a tecnologia que pode haver até o final desse ano aqui, dentro dessa notícia, pode simplesmente colocar o seu dinheiro naquela bolha. Falar, naquelas pessoas, fomentar mais o seu assunto e as pessoas daquele tipo de lugar, né? Daquele aspecto, né? Aquele público fluido, vem pra você, pra justamente onde você quer. Você quer aquela pessoa. Então você não filtra mais, eu quero o idoso, eu quero a idosa, eu quero o jovem, eu quero o cara X e PTO. Não. Eu quero as pessoas que estão desse assunto. Ou seja, é mais uma forma de que a informação sendo trabalhada com tecnologia aí mais, sei lá, com inteligência artificial aí no meio, pode trazer muitos resultados pelo termo, né? Pelo assunto, pela bolha, e não mais pelas pessoas ou como elas são. Nem a mesma classe social, entendeu? Porque às vezes até as classes sociais se misturam dentro daquele tipo de assunto. Então, é um aspecto aí legal que a gente pode estar vendo aí dentro, ou possibilitando dentro desse assunto de tendência, né? Desse aspecto. Deixa eu falar só um pontinho. Ah. Esse cara eu até esqueci de falar. Isso daí, tá? Pelo que eu tô vendo, legal. Bom saber. Tem daí. Tem a mãozinha aqui. Então. Tô na fila. Beleza, foi mal, Ricardo. Não sabia que. Não, relaxa. Então. Vamos Essa parte do públicos fluidos, né? Que o que eu acho? Que vai aumentar a granularidade, tá? De informação e de atributos que vão ser imputados em modelos de inteligência artificial. Ou seja, eles vão ser avaliados de outra forma. Tá? Hoje, hoje, os atributos que são usados para fazer esse tipo de análise são baseados em características que são analisadas, né? Feito por uma análise, né? Que é uma análise exploratória. E o pessoal pega isso, né, e cria lá um modelo, vê qual é o melhor performático, tá, lá os melhores dados, e joga lá e vê, né, qual que é o melhor resultado. Só que se você parar de pegar esse tipo de perfil, que foi o que você acabou de falar, do senhor de idade, se ele é loiro, tem olhos azuis, etc e tal, idade, isso aí, enfim, se é macho, fêmea, sei lá, e começar a pegar comportamento. Por que a gente faz isso hoje? Acredito eu que é porque a gente não tem acesso às informações. Quem tem acesso às informações, provavelmente um Facebook da vida, Google da vida, né? Ou alguém que tem uma plataforma, né? Que tem algumas pessoas que sejam usuários dessa plataforma para poder pegar esse tipo de coisa. É isso que eu queria falar, tá? Só para complementar, porque eu esqueci de falar, é importante. Vai lá, Ricardo. Não, então, esse lance de dados tem se mudado, porque antes a gente tinha um comportamento de utilizar dados de terceiros, né? Então, o Facebook compartilhava dados com outras pessoas e aí conseguiam fazer outras ações dentro das coisas. Então, não só o Facebook, mas todos os lugares era meio dessa forma. Então, saiu essa lei de LGPD lá fora, né? Tem muito essa questão de dados. E aí o movimento está acontecendo agora é exatamente sobre o First Party Data, que é exatamente quem faz a gestão dos dados principais. Então todo mundo vai começar a ter o seu caminho para construir a construção de
de entendimento da sua audiência baseado no que você faz para a sua audiência, ou seja, a experiência que você cria e ela te devolve com os dados. E aí a gente tem que olhar muito sobre que as pessoas estão entendendo muito desse negócio de transformação, de que se você está fazendo alguma coisa na internet que é muito bacana e deveria ser pago, na verdade você já está pagando, você está pagando com os seus dados. Então isso é uma questão muito importante para se preocupar daqui para frente, porque tudo que você fizer dentro de um universo, sei lá, pode ser em qualquer lugar, os dados vão estar lá. Então, tem alguns pontos aqui que eu queria só trazer aqui de provocação, eu vou tentar não estender muito, mas são coisas que são extremamente curiosas e relevantes. Vamos lá. Eu vou voltar no exemplo, mas eu vou explicar uma coisa antes, tá? Quando a gente estava falando sobre esse negócio do YouTube, como é que funciona, essas coisas, o YouTube, o LinkedIn, ele já tem algoritmos dentro que eles fazem algumas coisas. Para publicidade, você já é direcionada baseado no assunto que você coloca lá do seu vídeo, do tema, ele já faz esse filtro, ele já sabe que tipo de anúncio que vai para determinado tipo de canal, porque você está falando sobre aquele assunto. Então, se você vende, por exemplo, investimento, é uma corretora, faz esse negócio, você faz um anúncio do Google, ele provavelmente vai entrar nesses canais que falam sobre como ganhar dinheiro, como fazer essas coisas. Então, é meio que natural isso, o algoritmo já consegue fazer isso. Não se trata de uma inteligência artificial, necessariamente, que vai pensar e tomar as atitudes para melhor performance. Aqui não está performando, aquele outro canal está fazendo isso, é feito manual, mas possivelmente seja feito por uma inteligência artificial, mas cada um deveria ter a sua para fazer isso, porque o veículo ele não vai te promover que você faça isso uma ferramenta deles, porque o que eles querem é fazer com que você gaste mais dinheiro na plataforma deles para trazer um resultado. Então, não importa qual vai ser a forma, o importante é que você faça. Só que se você tiver um algoritmo de inteligência artificial que consegue reconhecer que a sua audiência está dando mais resultado de conversão por aquele canal específico, você vai parar sua vinculação para eu quero investir só nesse canal. E aí, em vez de você pedir direto pelo Google, você vai direto na pessoa. No caso, no YouTuber que está fazendo lá o seu canal. Então, por exemplo, eu assisto um canal de viagem de uma família, tá? Que viaja, tá? De barco, e aí eles fizeram uma parceria com a escola de inglês. A escola de inglês podia anunciar no canal deles, porque eles estão fora do país, estão viajando o mundo e poderia colocar no Google para aparecer no canal deles. Só que eles não têm como controlar isso. Então, o que eles fizeram, foram lá e patrocinaram o canal dos caras, agora eles fazem um específico dentro do canal dos caras. Então, tá vendo? Já é uma questão um pouco mais à frente por conta de resultado. Então, quando a gente olha para LinkedIn, por exemplo, quando a gente fala sobre oportunidades dentro do LinkedIn com inteligência artificial, imagine o seguinte: hoje, se você utiliza a versão premium do LinkedIn, você consegue saber quais as vagas que tem o seu perfil de acordo com o seu currículo. Então, de acordo com a sua trajetória de vida, do que você já fez, do que você já faz e quais são as suas expertise, por conta de pessoas já direcionaram falando que você é bom naquilo, ou pelo aquilo que você já colocou lá de curso, de coisas que você fez, ele já te recomenda vagas específicas de acordo com o seu perfil. E aí você avalia ali se você quer se interessar ou não. E aí quando você vê uma vaga que de repente você, gostei, acho que poderia ser para mim, ela já consegue dizer para você qual a porcentagem que você está de nível de participação daquela vaga. Por exemplo, você tem 50% entre os candidatos que estão se candidatando, você está entre os 10 melhores, só por conta do seu currículo que bateu com a vaga que tem lá. Então, teve match entre as informações que tiveram necessidades de acordo com o seu currículo, sem que você faça nada. Ele simplesmente vai te apresentar e você fala assim, nossa, interessante, acho que eu vou me candidatar porque eu tenho uma grande possibilidade de entrar nessa vaga. Então, já tem muita coisa acontecendo nesse sentido, de ter um processo de inteligência para que você consiga chegar naquilo que você quer chegar, tendo experiência dentro de plataforma. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito nesse sentido para as pessoas como experiência. O trabalho que você deveria ter para poder fazer isso, que você não vai conseguir fazer, a inteligência artificial vai fazer tudo isso para você e vai te mostrar. Simples, rápido e fácil. Olha, a informação que você deveria saber era essa. Tipo, por exemplo, uma campanha está performando para mim, uma inteligência artificial vai perguntar assim, eu vou fazer a checagem em todos os lugares onde ela apareceu e vou ver onde as pessoas mais clicaram para te falar, faz anúncio nesse lugar aqui, que é aqui que você faz a conversão. Imagina um ser humano fazendo esse processo. Isso aí seria humanamente impossível, porque imagina ter que ver todos os anúncios que apareceram para todas as pessoas e como que foi o engajamento. Então, uma inteligência consegue fazer isso exatamente pelo processamento de computação de cálculos que ele vai ter que fazer para poder te mostrar
de acordo com a média ali, qual que é o melhor lugar. Então é o seguinte, olha que negócio doido, olha como que são as experiências, os dados das coisas. O que as pessoas estão querendo saber aqui é exatamente o comportamento. Para quê? Para que se você fizer algum movimento, você já sabe o que as pessoas vão fazer, porque ela já entendeu qual é o comportamento. Então, é uma questão de entendimento sobre os seus dados, sobre a transformação que você vai precisar entender, do que você vai fazer, porque muita coisa vai acontecer em troca do seu bem mais valioso. Informação. Fala aí, Ricardo. Você que tá com a mão levantada. É isso. Manda bala aí, cara. Lá no mudo não funciona, né? No mudo não vai. Bom, então, deixa eu falar um pontinho só do que o Ricardo falou. Essas últimas partes, essa parte que o Ricardo mencionou sobre os dados. Rapidinho, Ricardo. Deixa eu só deixar claro aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Além de deixar o like aí, gente, deixa um like aí pra nós, pra ajudar o nosso canal. Compartilha nosso canal também. O Ricardo, ele fez parte de um projeto de LGPD de uma empresa aí. E aí, então ele vai falar um pouco melhor sobre esse negócio de lei de proteção de dados aí. Então ele sabe melhor como é que funciona, beleza? Então vai lá, Ricardo, comenta aí. Opa, beleza? Então, pessoal, lá no projeto LGPD, a gente teve que trabalhar, né, desenvolvendo o pessoal lá, né, no caso, né, só participei, só fui uma das pessoas que participou. A gente teve que fazer uma nova ferramenta para poder deixar a empresa compliance aí com a nova lei de proteção a dados, tá? E foi assim, foi um projeto bem desafiador, né? Foi legal de fazer, traz bastante como posso dizer, experiência, né, nesse tipo de desafio. E assim, no site, né, nesse projeto, a gente tem que desenvolver uma ferramenta, né, um portal, né, para que o pessoal, os clientes, usuários, todo tipo de, como posso dizer, titular que tenha relacionamento com a empresa, com a companhia, conseguisse acessar, né, e fazer lá sua solicitação, verificar os dados que a companhia tem referente a si mesmo, no caso, né? E aí lá você faz a parte de consentimento, né? O consentimento que você quer receber, alguns tipos de alerta, de mensagem, etc e tal. Se você quer que a empresa remova, tá? Eu não vou me estender muito não, tá? Se você quer que a empresa remova automaticamente os seus dados, né? Que você quer cortar relações, né, com essa companhia, com essa empresa, mas isso só é possível, lógico, se você não tiver mais nenhum tipo de relacionamento com a empresa. E aí a lei diz que a empresa pode ficar até um certo tempo com essas informações, dependendo do tipo de titular, fica 5, 6, 7, até 10 anos aí, se eu não me engano, tá? E é isso, tá bom? Só pra gente ter um overview aí do que é. Bom, gente, então